É isso aí, torcedor flamenguista. Estamos aqui trazendo informações atualizadas para vocês, torcedor apaixonado. O homem fica ou sai? Martelo batido e José Boto decidiu que Gerson não sai agora do Flamengo. A proposta do clube russo seria de 137 milhões, mas o rubro-negro está decidido não vender Gerson nessa janela de transferência. Agora não vai. Calma um pouco, reunião, segundo o Vene Casagrande, aconteceu reunião hoje no Ninho do Urubu com o pai de Gerson e o seu outro empresário, e foi decidido que Gerson não vai ser vendido agora nessa janela, mesmo a oferta sendo boa, mas ele não vai ser vendido nessa janela. O que você achou da atitude do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Já chega dando aquele like na moral para o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ative todas as notificações e compartilhe esse vídeo com aquele flamenguista apaixonado. Assim você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu quero aqui deixar todos os créditos e vou deixar o link do canal de Vene Casagrande, a qual vou deixar os créditos, e também o link vai ficar na descrição do vídeo. Vocês vão lá e se inscrevam no canal dele, dando aquela moral para Vene Casagrande. Sem mais enrolação, chegamos aqui para o conteúdo. Vamos para as informações, galera. É o seguinte: a ação do Gerson, capitão do Flamengo, ao mandar uma carta ao Sindicato dos Atletas pedindo ajuda na questão de horário dos jogos do Campeonato Carioca, por conta do forte calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro, a atitude do Gerson surtiu efeito, porque a FERJ emitiu um comunicado oficial e informou que, por conta do forte calor no Rio de Janeiro, todos os jogos do Campeonato Carioca serão realizados após as 18 horas. Parabéns aos envolvidos pela decisão, seja as emissoras que vão transmitir os jogos, que tem a Sport TV, Globo, tem a Band também, tem o canal Gold no YouTube. Parabéns a todos os envolvidos, porque não dava mais para assistir a jogo 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Não é só pelo bem, obviamente, prioridade é a saúde dos atletas, mas se a gente for parar e analisar, os jogos estavam sendo disputados em um baixo nível técnico. O calor estava atrapalhando. Atrapalha quem vai assistir, imagina quem vai jogar naquele calor absurdo. Então, agora só depois das 18 horas, inclusive, a FERJ já comunicou os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Vamos agora mudar de assunto, porque o Flamengo passou um comunicado aqui à imprensa com alguns avisos. Quinta-feira, dia 20, o treino será acesso liberado à imprensa. A entrada no CT será permitida a partir das 9 horas. Haverá coletiva de imprensa após o treinamento. O zagueiro Léo Ortiz é quem vai falar com a imprensa. E hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, eles não vão enviar imagens de apoio, ou seja, nem fotos dos treinos, por conta de uma ação interna do marketing. Então, fica aí esse aviso e parabéns à comunicação do Flamengo novamente, porque eles estão indo muito bem. Nossa Senhora, é uma outra coisa, é muito mais fácil trabalhar num clube que tem uma boa comunicação com a imprensa, como tem sido o Flamengo, pelo menos nesses primeiros dias de 2025. Sobre o treino, galera, nessa terça-feira, e aí é uma apuração minha, obviamente o Flamengo não divulgou isso, o Juninho não treinou com o grupo, ele se recupera de um edema muscular na coxa, ou seja, segue como dúvida para pegar o Maricá no sábado. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, normalmente, depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos por conta de uma pancada no joelho. A tendência é que retorne no sábado contra o Maricá. Alexandro continua fazendo tratamento no departamento médico, ou seja, não evoluiu, não iniciou uma transição com bola, então ainda se recupera da lesão muscular que ele sofreu. E o Michael, você já sabe, lesão grau 1, é a mesma gravidade do Alexandre e só volta em março a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas não tem o Michael, tem o Cebolinha que está comendo a bola. Quando o Juninho voltar ele pode jogar centralizado, o Bruno Henrique na esquerda também. Cara, o elenco que o Felipe Luiz tem à disposição dá a ele a oportunidade de não se preocupar tanto na ausência do Michael, de não se preocupar tanto na ausência do Alexandre, já que tem jogadores que podem fazer essa função.
O Danilo pode fazer a lateral esquerda, o Varela está cumprindo muito bem, improvisado. Então o elenco do Flamengo é muito bom e eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz o seguinte: se esse Flamengo não jogar, a culpa é minha. E ele está certo em falar isso. Não é soberba nenhuma, pelo contrário, não é se achar acima dos demais, é a verdade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor do futebol sul-americano. Vamos agora para o próximo assunto, o principal assunto desse vídeo. Gerson, bastidores, proposta do Zenit. Nós trouxemos a informação há pouco lá no Twitter que o José Botto ele fez um movimento muito interessante. Qual foi o movimento dele? Ele ontem, no dia da folga do elenco, ele foi ao CT Ninho do Urubu e marcou uma reunião com o seu Marcão, pai e um dos empresários do Gerson. A ideia é o seguinte: debater o assunto que o seu Marcão expôs publicamente em seu podcast, quando ele reclama publicamente do salário do jogador, dizendo que o salário do jogador está defasado, que tem que ter uma valorização, que o jogador não pode ganhar menos que os demais destaques do elenco. Reclamou geral, ele falou muita coisa, e aí tinha notícia de proposta do Zenit. O Botto queria pôr um ponto final nessa história, aparar as arestas. E o Botto chamou o seu Marcão e também o Carlos Leite, que é o outro representante do Gerson. Nessa reunião, que durou cerca ali de 2 horas, lá no CT Ninho do Urubu, tudo foi exposto. O que o Marcão está insatisfeito, o que o Flamengo não gostou. O Flamengo não gostou nem um pouco do seu Marcão ter feito o que fez. A gente trouxe essa informação. Atrapalhou ainda mais o processo de renovação de contrato do Gerson, que tem contrato até 2027 com o Flamengo. O seu Marcão expôs também a insatisfação dele em relação ao salário, apresentou a proposta oficial do Zenit. Proposta essa que o Júlio Miguel Neto, jornalista, trouxe no dia 5 de fevereiro, que iria ter, e de fato teve, mas não nos valores que foram citados, de 35 milhões de euros. A proposta oficial apresentada foi de 20 milhões de euros de maneira fixa, pagos, esse valor pago em maneira parcelada, e 8 milhões de euros em metas fáceis, tá? Por exemplo, número de jogos, quando conquistasse o título do Campeonato Russo, Copa da Rússia, enfim, era algo assim bem fácil de ser batido, poderia chegar a 28 milhões de euros. O Flamengo virou para eles e falou: olha só, o José Botto falou para eles e falou: olha só, a proposta é até boa, se a gente for parar e analisar o cenário do jogador, a idade do jogador, a proposta é boa, a proposta não é ruim. Mas se eu vender o Gerson agora, o que eu faço? Qual é a reposição que eu tenho? O Jorginho é só no meio do ano, que poderia fazer até essa função do Gerson, mas não seria com as mesmas características. Se eu vender o Gerson, o que eu faço? Nós aqui, a gente não está precisando de maneira desesperada fazer caixa com venda de jogadores. Não existe a menor possibilidade de a gente aceitar. E outra, o Gerson em nenhum momento bateu a nossa mesa aqui, na nossa porta aqui, dizendo que quer ser negociado. Isso é uma proposta de vocês, eu entendo. Ele tem contrato até 2027, uma multa rescisória alta, e nós não vamos aceitar. E a renovação de contrato? Nós podemos debater futuramente, a gente não nega a possibilidade de debater futuramente, mas nesse momento não é prioridade. O contrato dele até 2027, nós temos outras prioridades, como a renovação de contrato do Pulgar. Isso vai ser discutido. A questão é que a antiga gestão havia prometido ao seu Marcão uma renovação de contrato. A antiga gestão saiu, não teve a renovação de contrato, e o seu Marcão, entre aspas, reclamou publicamente. Beleza. E outra, nesse ponto, o seu Marcão não está errado não. O Gerson tem que ter renovação de contrato sim. O salário dele está defasado sim. Aí é minha opinião. Eu acho que a forma como ele fez não foi da melhor maneira. Ele poderia ter ligado para o Flamengo, como o empresário da Arrascaeta está fazendo. Liga diretamente para o José Botto, marca uma reunião, marca um jantar, marca um almoço, conversa sobre o assunto. Agora, expor publicamente atrapalha. E sim, a proposta teve, e sim, foi recusada, e ele não vai sair do Flamengo. Inclusive, pessoas do Flamengo acreditam que essa proposta foi usada, eles sabiam que o Flamengo não iria aceitar, que essa proposta foi usada para conseguir uma renovação de contrato, uma valorização salarial, o que também não vai acontecer. O Flamengo recusou o ponto, nesse momento não vai debater a renovação de contrato, o foco total no Super Mundial. Agora, o que precisa ser dito é, a boa relação foi criada nesse encontro. Eu acho que o José Botto ele deu uma tacada de mestre, amenizou a situação, entre aspas, foi humilde, ligou, falou: chega aqui no CT, vamos conversar, seu Marcão.
amenizou a situação. Acho que o Marcão também foi bem, aceitou o convite, foi lá. Eu acho que todo mundo sai ganhando. O Gerson sai ganhando, o seu Marcão sai ganhando, o Flamengo sai ganhando nessa história toda. E agora o Zenit, que já tem um não do Flamengo em relação a Gerson, vai para o plano B. O plano B deles qual é? Matheus Pereira, informação publicada primeiramente pelo Samuel Venâncio, baita jornalista, sou fãzaço dele, um abraço para ele que está sempre acompanhando o canal. Ele publicou e eu fui apurar. De fato, o Zenit já está em cima do Matheus Pereira, está conversando. Inclusive, um dos empresários que trabalhou na operação do Gerson, nessa possível contratação do Gerson, já viajou para Belo Horizonte para tentar a situação do Matheus Pereira. Então, o Matheus Pereira é o plano B para o Zenit. O Zenit quer a contratação de um jogador para o meio ali, embora o Matheus Pereira seja um pouco mais avançado, mas eles entendem que o Matheus Pereira pode fazer a função que o Wendel está fazendo e vai deixar de fazer a partir do meio do ano, quando ele se transfere para o Botafogo. O Gerson era o plano A, mas não tiveram sucesso na contratação. Eu acho que, no fim das contas, todo mundo sai sorrindo nessa história. Inclusive você, torcedor rubro-negro, que eu falei para vocês que o Gerson não iria sair do Flamengo, não vai. Nesse momento, o Gerson é inegociável. É isso aí, nação. O que vocês acharam da atitude do Flamengo? Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um giro de notícias trazendo informações atualizadas. Segundo o Vene Casagrande, o momento foi de dar um stop, parar. O Gerson não vai ser vendido e a nação pode comemorar que Gerson não vai ser vendido. E outra informação importante é sobre o horário. Ele tinha enviado uma carta, né, para pedir para o horário do jogo ser mudado e foi decidido que todos os jogos do Carioca vai ser após as 18 horas. É isso aí, o capitão do Flamengo dando mais um show e ele não vai sair agora, segundo Vene Casagrande. Zenit se reúne com o Flamengo e sobre proposta para contratar Gerson. O clube russo ofereceu 173 milhões, é muito dinheiro, mas o rubro-negro está decidido a não vender o meio-campista nesta janela. Falta de aumento salarial ainda gera insatisfação. O motivo do pai de Gerson não querer, na verdade, querer que ele seja vendido, ou na verdade eu entendo essa pressão é sobre o aumento salarial de Gerson, né? O pai de Gerson não está satisfeito com o salário dele no clube e está fazendo realmente uma pressão. A única coisa que ele fez errado em estar fazendo essa pressão é estar expondo o Flamengo, como a gente falou logo hoje à tarde, num vídeo que a gente soltou à tarde, que vocês também podem conferir. Ele está fazendo essa pressão no Flamengo, não é tanta pressão, é expondo o Flamengo em seu canal no podcast, né? Que ele expôs o Flamengo. Poderia muito bem entrar em contato, uma reunião como um empresário, como Vene Casagrande acabou de falar. Fazer igual o empresário de Arrascaeta está fazendo. Chama o Zé Bolt e se reúne com ele, um jantar, toma um café, convida para um café e se reúne e conversa e vai tratando aos poucos. Não tem expor o Flamengo como o pai de Gerson expôs o Flamengo em um podcast para tentar pressionar o clube do Flamengo, fazendo essa pressão para tentar vender, mas eu estou entendendo que a pressão que o pai de Gerson está fazendo, né, torcedor do Flamengo? Vocês podem também deixar aí sua opinião nos comentários, essa pressão que ele está fazendo sobre o filho dele, querer que o filho dele, na verdade ele quer que o filho dele aumente o salário, né? A pressão é só essa, que ele não tá satisfeito com o salário que o filho está recebendo. Claro que Gerson merece muito mais, mas tem que também esperar um pouco, né? Se o Flamengo não quer renovar o contrato agora, aumentar o salário agora, tem que aguardar, não ficar fazendo essa pressão psicológica, né? Expondo um assunto que poderia ser tratado entre eles, o clube e os empresários, o pai dele e o empresário e o outro empresário, não tá fazendo essa pressão a público, né? Fazendo essa pressão, poderia ser feita essa pressão de outra forma, não expondo
o Flamengo a esse praticamente a um ridículo, né? Você vem para um seu próprio podcast e fica expondo o clube a esse ridículo. Mas Vene Casagrande falou agora há pouco, né? Como a gente acabou de ver, a gente reagiu ao corte dele. Foi bem claro que agora não, mas porque o Gerson tem contrato até 2027, né, torcedor? Mas vai ser na hora certa, vai acontecer essa negociação e talvez esse aumento de salário, assim como o pai dele tanto quer. Mas pode comemorar, nação, que o Gerson não vai sair do Flamengo agora. O martelo foi batido, segundo Vene Casagrande, e não vai ser vendido agora, mesmo sendo uma boa oferta, que é uma boa oferta, mas não pretende tirar agora porque vai vendê-lo agora e vai trazer quem para substituir o Gerson. Não é que ele não seja substituível, mas agora no momento o Flamengo não vê a necessidade de vendê-lo, né? É isso aí que Vene Casagrande deixou bem claro e que o presidente do Flamengo deixa bem claro. Vocês já chegam participando, deixando aí seu comentário aí na aba de comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar todas as notificações, porque todos os dias estamos aqui a trazer conteúdo de qualidade para você. Eu quero aqui deixar meu forte abraço a cada um de vocês, torcedor flamenguista apaixonado. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.